Os chamados livros apócrifos são os livros que alguém decidiu que não fizessem parte da Bíblia cristã. Livros que comentam a mesma história que a Bíblia, mas com modificações que curiosamente coincidem com o que nos dizem os sumérios, os egípcios e os maias. É como se esses livros tivessem a chave para explicar uma história completamente diferente do que conhecemos e aprendemos. Histórias que as instituições eclesiásticas ou algum tipo de grupo elitista que opere sobre os governos tentem nos mover como se fôssemos fantoches, tudo para direcionar o destino da humanidade. Dos apócrifos já falamos de alguns como o livro de Enoque, mas hoje vamos falar de um livro especial, a chamada Bíblia Coldrim. A Bíblia Coldrim foi escrita há mais de 3.600 anos, tornando-se um dos primeiros livros judaico-cristãos que existe. Composta de 11 partes ou 11 livros divididos da seguinte forma. 5 livros trazem conhecimentos místicos dos celtas e 6 livros que pertencem ao que sobrou da Biblioteca de Alexandria após o êxodo hebreu no Egito. Estes se compõem de papiros egípcios e revelam conhecimentos que não fazem parte da Bíblia como conhecemos. Em outros vídeos do canal já vimos que muitas obras da Biblioteca de Alexandria se perderam por causa de um incêndio misterioso. Conhecimentos perdidos do homem antigo, histórias de culturas passadas e o pouco que se sobrou ficou oculto, ou seja, bem escondido. O que restou foi resgatado graças aos seguidores de Jesus Cristo ou a chamada Companhia de Jesus. Um grupo que para muitos era uma sociedade secreta, repleta de mitos, mas que realmente se tratava de uma sociedade discreta. E assim, na clandestinidade, esconderam os documentos na abadia na Grã-Bretanha, até que anos depois, misteriosamente, houve um outro incêndio, quase acabando com o restante dos papiros. O curioso é que o primeiro incêndio poderíamos até dizer que realmente tivesse sido um acidente, mas esse segundo demonstrou claramente que quem o fez não se daria por satisfeito enquanto não eliminassem todas as evidências. Evidências de uma história proibida ou que tentaram esconder. Com o segundo incêndio, mais uma parte dos papiros se perdeu e novamente o pouco que se resgatou decidiram gravar em tábuas de bronze. Esses registros foram mantidos em grandes vasos de bronze para proteger de possíveis ataques incendiários. As tábuas ficaram conhecidas como Tábuas de Bronze da Grã-Bretanha, que quando combinadas com os 5 livros dos celtas, se tornaria a chamada Bíblia Coldrim. Mas por que essa Bíblia ficou secreta? O que há em seu conteúdo para que fosse vítima de 2 incêndios? O que não poderia ser dito? Qual história não pode ser contada? A Bíblia de Coldrim fala sobre a Gênese, mas com algumas modificações bem interessantes. Primeiro, Adão e Eva não foram os primeiros e não estavam sozinhos. Antes de Adão e Eva, desceram dos céus outros homens. Se descreve outros homens, não como seres extraterrestres, nada disso. Se diz que homens com uma enorme tecnologia montaram uma civilização muito avançada para aquele tempo. Eles descreviam dispositivos mágicos ou tipos de aparelhos que estavam além do entendimento humano. E nesta supercivilização tiveram filhos e filhas de Adão e Eva, formando o que eles chamam na Bíblia Coldrim de anjos caídos, dando um significado diferente do que a Bíblia normal como conhecemos. Interessante, porque o livro de Enoque nos fala sobre os Elohim, os deuses ou anjos que procriaram com as filhas dos homens, gerando os chamados Néfilins, os gigantes. O que diz o livro de Enoque é o mesmo que diz a Bíblia Coldrim sobre os anjos caídos, mas vale dizer que às vezes aparece com outros nomes. O curioso é que esses outros homens passaram por um enorme cataclismo e quase desapareceram, perdendo toda a sua tecnologia, exatamente como no livro de Enoque e, claro, em outras culturas antigas. Bem, a Bíblia de Coldrim nos diz que esses homens se refugiaram em grandes cidades subterrâneas e os últimos foram para diferentes partes do mundo. Com sua chegada, criaram culturas como a egípcia e a maia, trazendo conhecimentos e avanços tecnológicos.
Esses grandes mestres foram chamados pelos sumérios de 7 sábios que espalharam todo o seu conhecimento tecnológico. Conhecimento como as pirâmides do Egito ou as ruínas de Pumapunku na Bolívia. Obras e lugares impossíveis de se criar sem um vasto conhecimento matemático e astronômico, incluindo o seu alinhamento com as estrelas. Podemos entender que a Bíblia Coldrim talvez seja a pedra angular que tente unir, de um lado, a cultura antiga de muitas civilizações com o que nos traz a Bíblia tradicional como conhecemos. Entretanto, é uma faca de 2 gumes, porque nos diz que as instituições como o Vaticano influenciaram a Bíblia tradicional, com o intuito de doutrinar as massas e traçar o caminho que quisessem por centenas de anos. Há muitos mistérios e informações em torno da Bíblia Coldrim. Segundo o pesquisador James McNeil, Nikola Tesla conhecia este livro e era leitor assíduo. Os conhecimentos que adquiriu o ajudaram a complementar o seu trabalho, porque Tesla sabia que os celtas tinham vasto conhecimento sobre arqueologia, bem além do que se pensava. Também disse que apenas um pequeno grupo teve acesso ao conteúdo original para obter os conhecimentos secretos. Entretanto, não existem provas do que disse esse pesquisador, e muito menos referências sobre Nikola Tesla, se realmente teve acesso a esse livro. Por isso, a meu ver, pode ser que seja apenas suposições. Outro rumor é sobre a existência de um fragmento que teria sido extraído do original que relata um ataque aéreo ou uma espécie de sonho. Alguma coisa que apareceu nos céus e de lá saíram grandes bolas de fogo que mergulharam em todo o planeta. Vejam as incríveis semelhanças com outros textos, sites e vídeos que vemos por aí, e claro, que tratam sobre culturas antigas. O texto é bastante revelador e nos diz assim: então, com o amanhecer, os homens viram uma visão impressionante. Lá, montado numa nuvem negra, veio de rolamento o destruidor, recém-lançado a partir dos limites das abóbadas do céu, e ela se enfurece sobre os céus, pois era seu dia de julgamento. A besta abriu a boca e arrotou diante do fogo e pedras quentes e fumaça vil. Ele cobriu todo o céu acima e o local de encontro da terra e do céu não podia ser mais visto. À noite, os locais das estrelas foram alterados, rolaram pelo céu para as novas estações. Em seguida, as águas vieram. As comportas do céu foram abertas e os fundamentos da terra foram quebrados. As águas que cercam derramaram sobre a terra e quebrou em cima das montanhas. Os depósitos dos ventos estouraram seus parafusos em pedaços, de modo que tempestades e vendavais foram soltos para lançar-se sobre a terra. Nas águas ardentes e vendavais uivantes, todos os edifícios foram destruídos, árvores foram arrancadas e as montanhas deitadas abaixo. Houve um momento de grande calor. Em seguida, veio um frio intenso. As ondas sobre as águas não sobem e descem, mas fervia e rodado, havia um sonho incrível. Bem, esse suposto texto nos traz uma nova visão da nossa história atual. Fala de uma inundação universal diferente do que foi a Bíblia. Uma série de pedras imensas que geraram calor no mundo e em seguida um frio. Seria uma catástrofe cósmica ou até uma nave espacial? Quem sabe? Como disse, pode ser boato, assim como a suposição sobre Nikola Tesla. Mas isso faz sentido também, porque se realmente existe, os governos tentariam escondê-lo a qualquer custo e desacreditar para nos fazer pensar que nada seja real. Fato é que os escritos apócrifos são incríveis e mostram que há muita coisa a ser aprendida e entendida, porém, cabe a você investigar e interpretar. Bem,